O torcedor também quer saber em relação ao Hulk. Vai embora, vai ficar? A situação de momento é a seguinte: Atlético e Fluminense estão conversando porque tem a questão da multa, né? O Atlético tem em contrato com o Hulk uma multa estabelecida de 60 milhões de reais. E conforme a gente apurou e já vem noticiando aqui na programação da Itatiaia, o Galo não vai exercer esse direito de 60 milhões de reais. Vai cobrar um valor inferior. A gente não sabe qual. O Atlético não quer sair de mãos abanando. Então vai ter que chegar a um consenso com o Fluminense num valor que seja bom para o Atlético e também para o clube carioca. A situação do Hulk está delicada. A gente já vem falando aqui também, os nossos comentaristas, relação com o Jorge Sampaoli, tudo que aconteceu nos últimos dias. Então é aguardar, por enquanto, a esta indefinição. Mas é preciso ter pressa, né? Domingo, a temporada já começa pro Galo, tem o jogo contra o Betim, 6 da noite na Arena MRV, primeira rodada do Campeonato Mineiro, e no final do mês tem o Brasileirão. Então, por enquanto, nada de Hulk, mas continue ligado na Itatiaia, que a gente tá de olho e vai trazer todas as atualizações, tá certo? Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando o Tiro de Meta. E o Hulk? Vamos falar de Hulk, né? A gente vem apurando ao longo dos dias, ô Cirilo, com muita seriedade, tentando ouvir os dois lados sempre. E, num primeiro momento, né, a gente ficou muito com o lado do Atlético, né? Eu mandei várias mensagens pro Hulk ali falando, cara, a gente quer entender também o que tá passando. Até que ele foi às redes sociais, né, para desabafar ali de alguns pontos que ele não concordou, de coisas que foram publicadas na mídia. E o Hulk preferiu o silêncio, né? E assim ele se mantém. Mas o microfone da Itatiaia tá aberto pro Hulk, caso queira falar também. Mas o que a gente sabe neste momento, Cirilo, e com informação também do nosso Guilherme Abraão, que tá lá no Rio de Janeiro, nosso correspondente, apurando também o lado do Fluminense, é que o Fluminense fez uma ligação pro Atlético ontem, né? O Paulo Brax, durante a coletiva, disse que não tinha sido procurado pelo Fluminense e nem por nenhum outro clube, mas agora há sim um contato do clube carioca com o Atlético. O Mário Bittencourt, que não é mais o presidente, mas ainda continua forte no futebol lá do Tricolor, ele ligou pro Paulo Brax, né, para fazer uma consulta para saber como é que tá a situação. Ele sabe desse imbróglio do Hulk com o Atlético, com certeza também tem contato com o jogador, né? Não procuraria o Atlético sem o aval. E quando eu falo jogador, não necessariamente precisa ser o Hulk, né? Pode ser o staff dele. Qualquer um que atue na carreira do jogador. Porque o staff fala pelo jogador também, né? Então tem essa procuração. Mas com certeza também conversou com o próprio jogador e procurou o Atlético. Então, neste momento, Atlético e Fluminense vão conversando. Por quê? Existe aquele detalhe da multa, 60 milhões de reais. E como a gente já falou aqui na Itatiaia, o Atlético não vai cobrar esse valor cheio, né? Eu vi muitos torcedores na rede social, não, pode sair, mas pague a multa. Vai sim pagar uma multa se sair o Hulk, mas não vai passar perto desses 60 milhões, tá? Isso a gente pode garantir. Qual o valor, Henrique? Não sei. Vai ser um valor que vai satisfazer ao Atlético e que caiba também no bolso do Fluminense. Mas você tá falando que vai sair? Gente, ó, por tudo que a gente vem apurando nos últimos dias, a situação é bem delicada, tá? Tá bem difícil falar que o Hulk vai permanecer em 2026. Neste momento, né, se a gente pudesse apostar com tudo que a gente vem conversando de um lado, do outro, o Hulk tá mais perto do Fluminense do que de ser o comandado, continuar sendo comandado pelo Sampaoli no Atlético em 2026. Pode mudar, Cirilo? Claro que pode. É futebol. Mas no momento é o que a gente tem. Ô Simões, a impressão que eu tenho, assim, é que esse desgaste é ruim pra todo mundo, né, cara? Porque, assim, é ruim pro clube, é ruim pro Hulk também. Nós não estamos falando de um jogadorzinho qualquer, sem relevância, né? Um cara que não tem história, que chega e vai embora. Não... Nós estamos falando do Hulk, né? Uma referência aí na história recente do clube. E esse desgaste é tão ruim pra todo mundo que ninguém quer assumir, de fato, a liderança da parada, né? O clube não quer assumir que quer que o cara saia e o cara não quer assumir que quer ir embora, né? Então, pra você ter uma ideia do quão ruim é essa história ficar se arrastando, dias e dias de indefinição, às vésperas da estreia na nova temporada, eu acho isso tudo uma pena. Eu não vejo problema em reformulação de elenco, inclusive acho positiva qualquer tipo de reformulação. Para mim, jogador ficou 3, 4 anos, eu acho que é importante você dar uma renovada, trazer gente com fome, até para não deixar jogador maior que o clube também. Eu acho tudo isso muito importante. Não estou dizendo que é o caso do Hulk, que em todas as ocasiões ele demonstra que tem muita fome, que tem muita vontade, que sempre quer conquistar. Mas eu sou sempre favorável a reformulações. Mas o caso do Hulk,
É porque o Hulk é muito grande na história do Atlético, né? Muito grande. É uma referência pro clube. E, de novo, esse negócio ficar arrastando, esse desgaste, ninguém assume tanto publicamente assim qual que é o seu real desejo. O negócio vai empurrando e não é bom pra ninguém, viu, Simões? Ô Cirilo, mas eu acho que assim, dentro desse conjunto da obra, né? Eu acho que a coisa ficou insustentável. Após as postagens do Hulk no Instagram, né? Jogou no ventilador. Total. No dia da entrevista coletiva do Paulo Brax, porque assim, ele colocou vários pontos indo de encontro ao que o Paulo Brax tinha falado na Arena MRV, ele colocou justamente o contrário. O diretor de futebol falou uma coisa e o Hulk falou o oposto. Ele falou basicamente é isso. E ele vai e coloca também em xeque a autoridade do Sampaoli. Sabe por quê? Um dos pontos dele, inclusive o 3, é: me senti desvalorizado esportivamente, sim. O que é a desvalorização esportiva pro Hulk? Você reserva? Eu acho que é. Não existe. E ele vai além. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. O que é a proposta esportiva? É ele jogar? Então eu acho que, de certa forma, sabe, quando ele se diz desvalorizado esportivamente, é questionando o fato dele ser reserva. Aí eu acho que, de certa forma, ele até desrespeita os colegas dele. Porque alguém foi titular para ele ser reserva. Ô Simões, você não acha que se ele falasse, né, desse uma entrevista, a gente acharia menos, né? Seria mais fácil também pra gente entender o que ele quis dizer? Eu não sei, é só porque assim, foi logo em seguida da entrevista coletiva e ficou ruim. Dizendo que o Atlético queria que aposentasse no final desse ano, o Paulo Brax disse que ninguém no Atlético queria aposentar o Hulk. Então, ficou uma situação insustentável com a direção, ficou uma situação insustentável com o comando técnico, porque ele questionou claramente as decisões do treinador e, de certa forma, até mesmo o grupo. Porque quando ele se diz desvalorizado esportivamente, eu acredito que é por ter sido reserva. E aí eu acho que, de certa forma, mesmo que não fosse a intenção dele, mesmo que seja indiretamente, ele respeita quem foi titular. Porque, e ninguém tem a garantia. Ele tem a garantia do Fluminense de que ele vai ser titular? Eu não sei o que está acontecendo, se estão ligando pro Hulk, mas eu acho que é muito complicado você ir para um clube com a garantia de que você vai jogar, de que você vai ser titular, até porque ele tá trocando o Sampaoli, que é meio exótico, né, por um Zubeldia, que é exótico e meio. É tipo isso aí. Exótico e doido, né? Esse negócio de garantia de titularidade aí também, meu amigo, ficou 5 jogos sem fazer gol, o reserva entrou e fez, você vira banco e acabou. Ô Cirilo, e o Flu entrou em cena só agora, né? Ele assistiu de camarote até